O ponto que eu quero trazer para você é que inteligência essa visita trouxe. Sabe, tipo, se você pudesse gravar a sua conversa, pega a transcrição e manda na IA. Quais são os pontos cegos da minha abordagem? Quais são os pontos que eu não aproveitei? Quem são as 5 pessoas que poderiam fazer isso melhor do que eu para fazer uma auditoria e dar feedback? Entende? É isso que muda o jogo, porque só aí você pode ir em 300. É tipo motorista de táxi que nunca vai ficar bom para ser Fórmula 1, porque não adianta ter experiência de motorista. A Fórmula 1 é outro jogo. Então não adianta visitar toda a cidade. A cada visita eu tenho que entender como eu posso fazer melhor. E são essas perguntas, é essa expertise, de novo, que é o óbvio de tudo que a gente está desenvolvendo aqui na IA e que muita gente não está fazendo. Pergunta para a IA quais são os pontos cegos, porque ela não te faz perguntas na maioria das vezes. Ela só responde o que você coloca para ela. Então faça o prompt já tradicional que vocês conhecem, faça-me quantas perguntas você quiser para entender o que eu quero, para você me entregar o que eu preciso. Então tomem cuidado com a falsa sensação de esforço. Por que falsa? A sensação é real, mas ele não está gerando inteligência, você vai dar a sensação que você está indo lá e não está tendo resultado. É como se eu fosse na academia, sempre fazer todos os exercícios, mas sem nenhum peso. Cara, estou indo todo dia, mas pô, você não está botando nenhum peso. O peso é uma parte importante do processo de te ajudar a chegar no resultado. Então, Thiago, parabéns pela iniciativa, mas, cara, precisamos botar inteligência e todo o esforço nosso daqui para frente. Show? Bora lá, turma. Vou compartilhar a tela aqui para a gente passar um conteúdo aqui. Quero a participação de vocês aqui. Vou trazer coisas óbvias, naturalmente, às vezes um pouco temperadas de novidade, mas são coisas óbvias que faz qualquer pessoa que queira vender mais, vender mais. E esse pilar desse mês nós estamos falando de vendas, de conversão. A gente já falou sobre atrair clientes, então vocês já têm várias possibilidades de botar mais gente para dentro. Agora, a gente precisa botar gente para caixa, né, para fazer dinheiro. Isso aqui é o título de um livro, Venda à Mente, Não ao Cliente, que eu já falei com vocês. Ele fala muito sobre uma neurociência, numa terminologia bem simples. Talvez seja o livro de neurociência mais tranquilo de ler, mesmo que você não entenda nada de neurociência mais avançada, neurotransmissor e tudo mais. Esse é um livro que eu recomendo, mas eu vou trazer aqui a essência dele dentro do nosso protocolo RP, que tem como objetivo gerar uma receita previsível, ou seja, previsibilidade de caixa. Então vamos lá, porque o cérebro do seu cliente decide antes da boca falar. Então imagina que a boca falar é o sim que a gente está buscando, mas a decisão do cérebro ela vem antes dessa manifestação da boca. Então o objetivo andragógico do nosso encontro, olha só que interessante, quando eu falo isso eu estou mostrando o quê? Que a gente está lidando com adultos, porque a andragogia é a ciência que ensina o adulto a aprender. Então, se você aprender, você adulto, aprender com técnicas de pedagogia, ela não é ideal para você, porque pedagogia é da criança. Então, adultos aprendem pela aplicação, não pela teoria. Olha só, combinando com aquilo que eu falei, a gente precisa aplicar, fazer, praticar, errar, ajustar, melhorar e avançar. Ao final dos 25 minutos, você vai sair daqui sabendo identificar em qual dos 3 cérebros a venda está travada. E aqui, gente, é menos sobre técnica 3 cérebros, mais para você entender um pouco do processo, para você cada vez mais dominar o processo de venda. Quando você está presente para o que está acontecendo, você tem muito mais chance de conversão. Muito mais chance de conversão. E é isso que eu quero para vocês. Aumentar a probabilidade de conversão sem ter que baixar o preço. Então, reptiliano, límbico ou córtex, vamos falar em 3 cérebros diferentes aqui, cada um decide de um jeito diferente. E argumentar no cérebro errado é o motivo mais comum de venda perdida. Olha só que interessante. Eu sei que vocês já perceberam isso através do nosso método, mas vamos desmistificar a ideia de que o vendedor bom é aquele que tem um monte de argumento, como se isso fosse a maior expertise de um vendedor. O vendedor bom é aquele inteligente, que sabe fazer as perguntas certas, que sabe que o processo de venda é um processo intencional, com o objetivo claro de obter informações para influenciar comportamentos. Então, lembre-se sempre disso, obter informações para influenciar comportamento. Como que eu vendo para o Rodrigo? Eu tenho que obter informações do Rodrigo para poder influenciar o comportamento do Rodrigo. Como que eu vendo para a Cris? Eu tenho que obter informações da Cris para influenciar o comportamento da Cris. Principalmente vocês que, na maioria das vezes vendem 1 a 1.
Eu ainda tenho as vendas coletivas, isso é um pouco mais complexo, porque cada um tem um tipo de informação, não consigo obter essas informações, processar individualmente e influenciar o comportamento. O processo é um pouco diferente, mas no 1 a 1 é bem isso aqui. Então, fazer a pergunta certa para destravar sem depender de sorte. Um método repetível de pergunta, silêncio e validação, aplicável já no próximo atendimento, não uma técnica para decorar. Então, sobre o que a gente fez no nosso último encontro, a gente teve um prompt que falava do motivo aparente, que falava do motivo real dentro das 5 camadas, e isso ia destravando as camadas. Então, espero que vocês tenham aplicado já o do último encontro, porque a gente está buscando uma sequência de gerar demanda, aumentar a conversão e fazer isso ficar replicável. Então, dentro aqui hoje do nosso encontro, o que é importante que vocês saibam, 85% da decisão de compra é inconsciente. Galera, isso é ciência, já está provado absurdamente. Nós não tomamos a maior parte das nossas decisões pela razão. É emocional. Então, tudo que eu tenho que trazer de perguntas, na maioria das vezes, ou na maior parte do tempo, é para a emoção ser o combustível do sim. A emoção é o combustível da ação. Por isso, quem trabalha com imagens, no sentido de visual, tem condição de vender mais. Por quê? Porque a imagem, ela gera a emoção. E a emoção é o combustível para a ação. Então, quando você vai fazer, o Thiago vai fazer uma apresentação do buffet, cara, aí aquelas fotos suas ajudam muito a vender. Por quê? Porque ele imagina aquele cenário acontecendo com ele. O Rodrigo, se ele for vender para um cliente, se botar um antes e depois, ele imagina o depois. A Cris, o Maurício vendendo um tratamento odontológico, o antes e depois, é porque muita gente faz o antes e depois sem saber por que está fazendo. Eu estou trazendo aqui que essa imagem, ela é um combustível para a emoção. E a emoção é o combustível para a ação. Então, 85% da decisão de compra ela é inconsciente. Esse inconsciente quer dizer emocional. 15% é racional. E normalmente só justifica. A emoção convence a razão fala assim, beleza, entendi, manda bala, avança. Então, isso aqui é importante entender. Porque entre eu perguntar qual é o seu objetivo com a minha mentoria, eu posso perguntar assim, qual é o seu desejo com a minha mentoria? Quando eu te pergunto qual é o desejo, você me traz emoção na resposta. Quando eu te pergunto o objetivo, você me traz razão na resposta. Eu não quero razão agora. Qual é o seu objetivo com o tratamento de dente? Qual é o seu desejo? Como você quer que fica? Como você quer se sentir nesse aniversário de 50 anos? Olha a pergunta trazendo não só a resposta como dado, mas como força de influência na decisão. Gente, essas coisas precisam ficar claras. Se quiserem me interromper, fique mega à vontade. Mas, assim, eu preciso dominar um princípio que é, de acordo com as perguntas que eu faço, eu já trago. O dado que eu preciso, eu já trago a emoção para o processo de decisão. Então, as pessoas compram pelos motivos delas, não pelos seus. A gente já sabe disso. E o motivo delas mora num lugar que, muitas vezes, elas mesmas não conseguem explicar. Por isso que a neurociência fala de uma decisão inconsciente, porque ela não tem total clareza disso, mas a gente, vendedor, de forma lista, honesta, e eu ainda falo cristã, conseguimos acessar esses lugares com as perguntas certas. Então, os 3 cérebros que decidem pelo cliente. Primeiro, o mais lento é o córtex, que é o mais racional. Então, ele justifica, ele é o da planilha, da comparação do ROI, ele é o menos poderoso na decisão de compra. Então, quanto mais eu trago uma abordagem analítica, mais dificuldade essa pessoa tem de tomar uma decisão. Estou falando isso de uma forma geral para a grande maioria das pessoas. A memória afetiva é o sistema límbico. Ele sente, ele conecta o que ele vê agora com tudo que ele já sentiu antes. Olha só que interessante isso, gente. Lembra aqui do nosso encontro sobre gancho? Elemento A mais elemento B é igual dopamina? O elemento A é um elemento que é comum para essa pessoa. É um elemento que a pessoa entende, que está no contexto dela. O elemento B é um elemento que ela compreende, mas não está dentro desse contexto. Ou seja, se ela não conectar com alguma coisa em comum, ela desconecta com a sua proposta de solução. Então, o sistema límbico, ele faz essa analogia direta. Por isso que eu fico insistindo com vocês para trazer as analogias. Por quê? Porque é a conexão mais simples para o cérebro entender e acelerar o processo de decisão. E onde a decisão nasce é o reptiliano,
que é o que ele quer, é a sobrevivência, prazer, controle, pertencimento, poder, proteção, o mais rápido e o mais silencioso. De novo, a gente não precisa mega dominar isso aqui. A gente precisa entender os princípios, para que esses princípios sejam incorporados na nossa rotina e a gente consiga uma taxa de conversão consideravelmente maior. Então, antes de argumentar na próxima venda, você vai perguntar em qual desses 3 cérebros eu estou falando agora. Quanto mais técnico você é, mais você está lá no córtex. Quanto mais subjetivo e emocional, você está no reptiliano. Imagina que do meio, o intermediário seja o límbico. Então, a ponte, as 5 camadas encontram 3 cérebros. A camada 1, lá do nosso, quase que eu falo da nossa apostila aqui. Lembra que a gente tem 5 camadas, né, no processo de tomada de decisão. Então, o motivo aparente é o córtex, que é o mais superficial de todos, que não me ajuda tanto a ter uma conversão alta. O motivo real é o límbico, só que aonde eu vendo mais? No reptiliano. Por isso, eu tenho que estudar aquele podcast, eu tenho que ter uma rotina para dominar esses princípios de venda, que é a identidade, a pressão e o medo. Então, o argumento, ele morre no córtex e a decisão nasce no reptiliano. Então, de novo, eu não estou aqui querendo que vocês dominem neurociência. Eu quero que vocês entendam que o processo de tomada de decisão de uma pessoa passa por algumas etapas. Passa por uma jornada. E essa jornada, quando ela é desrespeitada, ela compromete a conversão. Então, quando ela é respeitada, ela favorece a conversão. É sobre isso que eu quero trazer aqui. Então, os 5 códigos que ativam o reptiliano, que é o mais importante para nós nesse momento. Controle. Ele quer decidir, ele não quer ser empurrado. Gente, isso aqui é extremamente importante. Por isso, olha só, vão conectando com as coisas que vocês já aprenderam aqui com a gente. Por isso, muitas vezes eu falo, técnica ou. Desde um agendamento. Eu tenho uma reunião para ser agendada com o cliente, eu falei, você prefere hoje ou amanhã? Porque quando ele está no controle, ele se sente no controle, são pequenos detalhes, ele avança mais para a gente. Quando você coloca uma opção só, de plano de tratamento ou coisa assim, ele só pode escolher entre você e você. Essa pressão, ela não é legal para o processo de venda. Quando ele se sente no controle, é melhor. Então, tem uma opção. Outra é reconhecimento. Ele quer se sentir visto. Ele não quer ser mais um caso. Então, assim, o Rodrigo vai vender um trabalho de personal. Cara, eu quero te transformar em um case de sucesso. Eu quero avaliar os seus dados, fazer aqui a minha avaliação, medir você, pesar, porque eu quero transformar você num case de sucesso, ainda que a gente não conte para ninguém. Mas eu quero ter você como case de sucesso. Ou seja, esse cara, ele não está indo para um lado onde parece que o Rodrigo quer só vender o personal. Ele vai se sentir visto. Ele não vai ser só mais um cara, ele vai ser diferente. E isso faz parte do processo de decisão emocional. Pode ser que a crise esteja pensando assim, mas eu não sou assim, porque eu não sou vaidosa, porque eu não sei isso. Ou Maurício, eu não tenho vaidade. Gente, lembra que é inconsciente. Não queira brigar com a razão aquilo que você não consegue justificar racionalmente. Eu queria que vocês compreendessem que na maioria das vezes, na regra, a gente vai fazer muito mais dinheiro respeitando isso aqui. Mesmo que você, racionalmente, pense diferente nesse momento. Então, fique presente para isso. 3, pertencimento. Ele quer saber que outros como ele já resolveram. Eu lembro de conversar com o Rodrigo no início, que eu, antes de malhar com ele, falei, Rodrigo, você vai pegar um dos caras mais difíceis, porque eu sou encurtado, porque eu sou isso. Falei um monte de coisa. E aí, o Rodrigo, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas estou trazendo exemplos que eu poderia falar assim, nossa, André, fica tranquilo, eu já peguei gente que não conseguia colocar a mão no joelho. Ou seja, ele me traz para um cenário onde ele já resolveu problemas de pessoas parecidas ou mais complexas que eu, e por isso agora eu confio mais, eu pertenço a isso. Eu sinto que o Rodrigo pode me ajudar. Então, eu quero saber que outros como eu, ele também já ajudou a resolver. Então, vou vender uma cirurgia de implante. Nossa, tem uma cirurgia que eu fiz também nessa região sua aqui, só que era mais complexa. Ou seja, eu faço esse cara entender que eu estou preparado para resolver isso para ele. Proteção, ele quer garantia de que dessa vez vai ser diferente. Hoje, gente, a gente pode olhar de 2 formas o que eu vou trazer para vocês. Uma é como um grande problema, porque todo mundo, não é todo mundo, muitas promessas vazias, atualmente, podem estragar
a reputação da categoria do nosso serviço. Da categoria. O que eu estou querendo dizer? Não é do nosso serviço, porque o nosso serviço, a reputação é nossa, da categoria. Então, o Thiago está lá fazendo um orçamento, uma avaliação de buffet, e fala, mas os caras do buffet são sempre atrasados. Os caras do buffet não sei o quê. Ou seja, existe uma reputação negativa da categoria do serviço. O que eu falei agora? Isso pode ser ruim ou pode ser bom. Depende de quem? De vocês. Então, é a forma que você protege. Você protege com garantia, você protege com alguns termos, você protege com prova social, com histórico. O ponto é, quanto mais você consegue proteger esse cliente, quanto mais você torna a decisão dele segura, muito mais chance de resultado você tem. Eu já fiz 200 implantes. É um tipo de proteção. Eu te dou garantia do implante. Quando eu fazia implante, eu sempre dava garantia. E se der errado, eu ia lá e refazia. Mas o preço que eu cobrava estava dentro da margem ali, se eu tivesse que repetir uma cirurgia dessa. A garantia sempre é um fator que faz as pessoas pagarem mais. Por quê? Porque elas se sentem protegidas. E dentro de novo, né, da neurociência, que é um pouco do que nós estamos falando aqui, tem tudo a ver por quê? Porque o instinto de sobrevivência é o fator que mais influencia o processo de decisão. Sobrevivência, segurança, conforto e prazer. E o último aqui é a transcendência. Ele quer virar uma versão melhor de si, ele quer deixar um legado, ele quer ir além. Então, quando eu junto esses 5 códigos aqui, eu ativo mais o cérebro reptiliano. André, por que isso é importante? Porque, olha lá, das 5 camadas, as que mais influenciam no processo de venda, as mais viscerais, as 3 das 5 estão no reptiliano. Então, de novo, eu não quero que vocês mega dominem isso aqui. Dominem no sentido literal da palavra, ficar separando os nomes. Mas eu quero que vocês entendam o princípio das vendas que mais convertem. Venda à mente, não ao cliente, é justamente isso. Venda para a parte que decide, não para a parte que você está olhando aqui, que é superficial, que não conversa com a decisão, que não é a agente decisora. Então, as 3 regras que chegam no reptiliano. Regra 1, pergunte o específico. Então, olha só que interessante. Errado. O que te incomoda nas suas vendas? O certo seria eu perguntar, me conta a última venda que você perdeu e que ainda dói lembrar. Olha só, gente, dói lembrar. Dor é o quê? Doer é o quê? É emoção. Eu vou trazer a narrativa que já coloca esse cara numa condição favorável para eu vender alguma coisa. Porque dói lembrar. Qual foi o último aniversário que você ficou muito triste pela questão do buffet? Vou trazer tristeza, vou trazer emoção. Então, olha como existem regras. E, de novo, eu quero trazer previsibilidade para o negócio. Eu não trago previsibilidade com genialidade. Eu trago previsibilidade com metodologia, com replicabilidade. Tá terminando aqui, eu quero ouvir muito vocês hoje, mas isso aqui, gente, é importantíssimo. É importante vocês pegarem a transcrição, fazerem um texto, levar lá para o notebook LM, estudar essas coisas aqui, porque venda ainda é a habilidade mais treinável e quem desenvolve tem resultados sempre muito bons. Regra 2, uso o silêncio. Emendar a próxima pergunta na hora sem deixar o cliente respirar. O silêncio, turma, faz parte do processo de vendas. Amanhã não, sexta-feira eu tenho uma abordagem numa empresa, de uma consultoria de 6 dígitos que eu vou oferecer lá para o cliente, e eu preparando aqui no cloud, né, preparando aqui nos assistentes, enfim, na IA, ela falava assim, se prepare para preencher alguns espaços de silêncio. Olha só que interessante, eu estou estudando as possibilidades, as possíveis objeções, enfim, estou estudando, de fato, o cliente, que é para quando eu chegar lá, eu vou falar alguma coisa, ele não vai responder, eu também não. Porque o silêncio, ele vai ocupar um espaço que é da minha estratégia. Porque se eu já ocupo o silêncio com uma fala minha, eu mostro fragilidade. Então, o silêncio ajuda a outra pessoa a processar o que precisa ser processado. Então, emendar a próxima pergunta na hora sem deixar o cliente respirar é errado, e contar até 3 em silêncio é ali que ele se escuta e diz o que nem sabia. Olha só que interessante. E diz o que nem sabia. Regra 3, valide antes de argumentar.